O sol de Faro se punha como uma ferida aberta no horizonte do Atlântico, tingindo o céu de um vermelho que sangrava devagar sobre as águas calmas da Ria Formosa. Inês, com os pés afundados na areia quente de ainda dia, apertava o punho ao redor de uma concha quebrada, o coração martelando como o sino da Sé Velha em hora de procissão. Eu não aguento mais esconder, Mariana, sussurrou ela, a voz rouca de lágrimas contidas, enquanto o vento salgado do Algarve carregava embora as palavras como se fossem segredos de contrabandistas antigos. Mariana, parada a poucos passos, os olhos verdes fixos no mar como se buscasse respostas nas ondas que vinham e iam, sentiu o mundo ruir. Era o fim de uma tarde que deveria ser como tantas outras, um passeio inocente após as aulas na Universidade do Algarve, mas ali, naquele instante, o amor que elas cultivavam em sussurros e toques furtivos explodia como uma tormenta de verão. Inês deu um passo à frente, o vestido leve colando-se à pele suada, e estendeu a mão trêmula. Diz que me amas, nem que seja pela última vez. Mariana hesitou, o peso da família católica devota, das ruas estreitas de Faro onde todos conheciam e julgavam, esmagando seu peito. Mas então, com um soluço que ecoou como o lamento de uma fadista no rocio, ela correu para os braços de Inês, e o beijo que se seguiu foi salgado de mar e de proibições, um juramento silencioso contra o destino que a espreitava. Tudo havia começado 3 anos antes, naqueles dias de setembro quando Faro acordava preguiçosa sob o manto dourado do sol algarvio. Inês Oliveira, filha de pescadores de Olhão vizinha, chegara à cidade com uma mala velha de couro e sonhos maiores que as redes de atum do pai. Aos 18 anos, com a pele morena marcada pelo sol das rias e cabelos castanhos que caíam em cachos rebeldes como as videiras do Douro que ela só vira em postais, Inês matriculou-se em História na Universidade do Algarve. A faculdade, aninhada entre os pinheiros e o mar, era um refúgio para ela, longe da casa apertada onde o cheiro de peixe seco impregnava as paredes e a mãe rezava o terço pela salvação de uma filha tão teimosa. Inês sonhava em desvendar os segredos dos mouros que construíram as muralhas de Faro ou das caravelas que zarparam dali para descobrir mundos. Mas o que ela não esperava era encontrar, na primeira aula de Patrimônio Cultural Português, um par de olhos verdes que a fariam questionar todos os mapas do coração. Mariana Costa era o oposto, loira como as praias de Quarteira, com sardas salpicadas no nariz como confetes de um São João esquecido e uma graça etérea que lembrava as damas dos azulejos setecentistas nas igrejas de Lagos. Vinda de uma família de comerciantes de cortiça no interior do Alentejo, mas radicada em Faro desde a infância, Mariana estudava literatura portuguesa, devorando essa de Queiroz e Sofia de Mel Brainer como se fossem pães quentes de um forno algarvio. Aos 19, ela era a filha perfeita, participava das procissões da Semana Santa, ajudava na loja de vinhos do pai na rua de Santo António e sonhava em escrever romances que capturassem a alma melancólica de Portugal, aquela saudade que Camões tanto chorou. Mas por baixo daquela fachada de Virgem Mariana batia um coração inquieto, faminto por algo que as missas dominicais não podiam aplacar. Elas se conheceram no pátio da universidade, sob a sombra de uma alfarrobeira centenária que derramava vagens doces como promessas. Inês tropeçara em uma raiz exposta, derrubando uma pilha de livros sobre os descobrimentos, e Mariana, rindo com aquela risada leve como o fado de Amália sem o peso da dor, estendera a mão. Cuidado com as raízes da história, senão elas te prendem para sempre, dissera ela, os olhos brilhando com malícia. Inês, ruborizando-se como o vinho de reguengos que o pai bebia nas festas, aceitara a ajuda. Daquele toque inocente nasceu uma amizade que floresceu como os campos de laranjeiras em março, devagar, perfumada, inevitável. Nos primeiros meses, eram inseparáveis. Partilhavam almoços na cantina, onde Inês contava histórias das rias, das flamingos cor-de-rosa que dançavam no sapal, dos barcos de chávega que puxavam redes pesadas como pecados, e Mariana recitava versos de Fernando Pessoa, fingindo que o heterónimo Álvaro de Campos era um pescador errante. Andavam pelas ruas empedradas de Faro, parando na Sé para admirar os arcos góticos que sussurravam segredos medievais, ou na Arco da Vila para comprar pastéis de nata quentinhos na confeitaria mais antiga.
Tu és como mar cá de baixo, dizia Mariana uma tarde, enquanto caminhavam pela marginal, o vento agitando as saias. Calmo na superfície, mas cheio de correntes profundas que ninguém vê. Inês ria, mas sentia um formigamento no estômago, como o sal das ondas que subia pela pele. A cultura de Faro as unia como um novelo de lã tecida em tiara alentejano. Participavam das festas da cidade. No verão, o festival de street food com seus cataplanas fumegantes de peixe e marisco, onde dançavam ao som de guitarras portuguesas e acordeões que evocavam as rancharias do Ribatejo. No Natal, como agora, em dezembro de 2025, as ruas se iluminavam com filós de luzes que competiam com as estrelas e elas se esgueiravam para a feira de artesanato, comprando bordados de Vila do Conde que Mariana jurava usar em um vestido de noiva imaginário. Imagina-nos casadas numa capela como esta, sussurrava ela uma vez, embriagada pelo vinho de Lagoa, e Inês sentia o peito apertar, atribuindo à brisa do mar. Mas o crush veio como uma maré alta, inesperada e avassaladora. Foi numa noite de agosto, durante a noite da juventude na praia de Faro, com fogueiras crepitando e o ar cheirando a sardinhas assadas e sal marinho. A multidão dançava ao ritmo de morna cabo-verdiana misturada com fado revisto e Inês e Mariana, após algumas cervejas artesanais de Monacarvo, se afastaram para a beira d'água. O luar prateava as ondas e Mariana, com os pés na espuma, virou-se para Inês. Sabes, às vezes sinto que o mundo é pequeno demais para o que eu sinto por ti. As palavras pairaram como névoa e Inês, o coração disparado como um cavalo selvagem nas planícies alentejanas, aproximou-se. Seus lábios se roçaram, não um beijo, ainda não, mas um toque que selava o segredo. Dali em diante, o amor se tecia em fios invisíveis, olhares trocados nas aulas, mãos que se demoravam em despedidas, bilhetes escondidos em livros de poesia com versos de Florbela Espanca que falavam de desejos proibidos. Inês lutava contra si mesma. Em casa, o pai, com as mãos calejadas de anos puxando redes, contava histórias de santos milagrosos que protegiam os mares, mas olhava para ela com olhos que esperavam um guerro forte, netos correndo pela praia. A mãe, devota de Nossa Senhora da Encarnação, rezava para que Inês encontrasse um bom rapaz da terra. Faro, com suas ruelas onde as fofoqueiras teciam teias como as rendas de bilros em Lolé, não perdoava desvios. És minha melhor amiga, mas, e se for mais, confessar Inês uma noite, no quarto apertado de Mariana, com o cheiro de lavanda das roupas lavadas à mão. Mariana, deitada ao lado na cama estreita, traçara o rosto de Inês com os dedos. Então seremos mais. Mas devagar, como o sol que nasce devagar sobre a ria. Os meses se arrastaram em doçura roubada. Elas se encontravam no Jardim Manuel Bivar, sentadas no banco de ferro sob as laranjeiras, lendo em voz alta trechos dos Maias e imaginando-se como Carlos e Maria Eduarda, mas com um final menos trágico. No outono, colhiam figos maduros nos pomares escondidos atrás das muralhas, rindo como crianças enquanto o suco doce escorria pelos queixos. Inês ensinava Mariana a amarrar redes de pesca, simbolizando como prender o amor sem sufocá-lo, e Mariana levava Inês às missas cantadas na Igreja do Carmo, onde os ossos dos monjos brancos sussurravam lições de mortalidade. Deus entende o amor puro, murmurava Mariana, mas Inês duvidava, sentindo o peso da tradição católica como uma âncora. O primeiro sinal de perigo veio com o inverno de 2024, quando a família de Mariana anunciou o noivado dela com João, um primo distante de Tavira, filho de armadores de barcos turísticos. É o que se espera, disse a mãe de Mariana numa ceia de bacalhau à brás, os olhos baixos sobre o prato. Inês, convidada como amiga da faculdade, sentiu o mundo girar como um carrossel em festa. Naquela noite, sob a chuva fina que lavava as ruas de Faro como lágrimas de saudade, ela confrontou Mariana no Arco do Repouso. Como podes casar com ele se o teu coração é meu? Mariana chorou, o guarda-chuva esquecido na poça. É a pressão, Inês.
O pai diz que é tradição que uma Costa deve casar dentro da família. Mas eu te amo mais que tudo. Elas se abraçaram ali, na escuridão, prometendo fugir se necessário, para Lisboa, talvez, ou para o porto onde os ventos do norte varriam preconceitos. Mas o amor, como o fado, carrega sua dose de dor. João, com o seu sorriso largo e mãos fortes de quem conserta redes, começou a notar as ausências de Mariana nas noites de ensaio do coro paroquial. "Onde andas, mana?" perguntava ele, brincalhão, mas com um brilho de suspeita nos olhos castanhos. E as fofoqueiras da rua, a Dona Rosa da mercearia, que via tudo das janelas entreabertas, começaram a cochichar, aquela Inês, sempre grudada na menina Costa. Estranho, não é? A sociedade de Faro, com sua memória longa como as lendas dos corsários mouros, não esquecia. A homossexualidade era ainda um sussurro envergonhado, um pecado que as procissões da Quaresma vinham espiar. Inês, por sua vez, enfrentava demónios internos. Sua avó, a velha pescadora que contava histórias de sereias nas rias, havia-lhe dito uma vez: o amor verdadeiro é como o mar, generoso, mas traiçoeiro. Não o forces contra a corrente. Mas Inês forçava, roubando beijos em recantos escondidos do Bonne Chapelle, onde os crânios dos monges pareciam vigiar com olhos vazios. Elas sonhavam com uma vida juntas, abrir uma pequena livraria-café na praça de Dom Francisco Gomes, vendendo edições raras de autores portugueses e servindo chá de laranja com canela, enquanto o Atlântico cantava ao fundo. A ruptura veio como uma onda traiçoeira, aquelas que se formam calmas e depois engolem tudo. Era março de 2025, o mês das amendoeiras em flor que pintavam o Algarve de branco como um sudário. Inês e Mariana haviam marcado um encontro secreto no farol de Cabo de São Vicente, o ponto mais sudoeste da Europa, onde o vento uiva como almas penadas e o oceano se choca contra as falésias em fúria eterna. "Lá ninguém nos vê", dissera Mariana por mensagem, o coração apertado pela proximidade do casamento marcado para junho. Inês chegara cedo, o casaco enrolado no corpo magro, os cabelos chicoteados pelo vento que cheirava a sal e a promessas quebradas. Ela esperava, recitando mentalmente versos de Antero de Quental sobre o amor como uma flor que murcha no exílio. Quando Mariana apareceu, o rosto pálido como os azulejos da igreja de São Sebastião, Inês soube que algo estava errado. "Eu contei à minha irmã", confessou Mariana, a voz engolida pelo rugido das ondas. "Pensei que ela entenderia, que me ajudaria a falar com os pais." Inês sentiu um frio subir pela espinha, como o vento de dezembro nas rias vazias. E o que ela disse? Mariana baixou os olhos para o abismo abaixo, onde o mar devorava rochas. Ela prometeu guardar segredo. Mas ontem, João me confrontou. Alguém ouviu, Inês. As palavras voam como gaivotas em Faro. O beijo que se seguiu foi desesperado, um adeus disfarçado de paixão, com o farol piscando como um olho acusador no crepúsculo. Naquela noite, o escândalo irrompeu como uma procissão fora de hora. A família Costa, reunida na casa solarenga na Rua das Flores, uma moradia de paredes caiadas e azulejos de motivos marinhos, herança de avós que comerciavam com o Brasil, explodiu em gritos que ecoaram pelas ruelas adormecidas. O pai de Mariana, um homem de bigode grisalho e mãos manchadas de tinta de cortiça, bateu na mesa de carvalho. "Isto é uma vergonha. Uma Costa com outra mulher? O que dirá o padre na missa de domingo?" A mãe, chorando sobre o rosário de Madre Pérola, invocava santos. "Nossa Senhora, salva minha filha do demonío." A irmã, culpada mas aterrorizada pela lealdade familiar, confessara tudo a João em um momento de fraqueza, e ele, ferido no orgulho macho como os toureiros do Ribatejo, espalhara o veneno. Mariana foi confinada ao quarto, às janelas trancadas como em um conto de fadas sombrio, enquanto Inês, de volta à casa em Olhão, enfrentava o próprio inferno.
O pai, ao ouvir os rumores pelos pescadores no cais, a tua filha, Manuel, anda metida em coisas do diabo com a costa, agarrou-a pelo braço com força de quem doma o mar. É mentira, não é? Diz que é. Inês, os olhos cheios de lágrimas salgadas como o Atlântico, negou com a cabeça. Eu a amo, pai. Como amo o mar que nos dá tudo. O tapa veio como uma onda, e quando na cozinha onde o cheiro de sardinha ainda pairava. Sai desta casa. Não criei uma filha para envergonhar o nome Oliveira. Expulsa sob a chuva de primavera, Inês vagou pelas ruas de Olhão, o lar dos seus antepassados, cidade de mercados de peixe onde o ar cheira a alga e a tradição, sentindo-se uma estranha em sua própria pele. Os dias seguintes foram um vórtice de dor, como o fado que se arrasta em notas longas e queixumes. Faro, outrora um ninho de segredos doces, tornara-se uma prisão de olhares. Na universidade, os colegas cochichavam nos corredores de azulejos brancos. Viste? As duas, juntas. Que escândalo! Inês faltava às aulas, escondendo-se na biblioteca municipal, folheando volumes empoeirados de Gil Vicente, cujas comédias burlescas zombavam de amores proibidos. Mariana, por sua vez, era vigiada como uma prisioneira, o noivado acelerado, os preparativos do casamento transformados em uma farsa de rendas e flores de laranjeira, enquanto o coração dela sangrava por Inês. Elas se comunicavam por bilhetes escondidos, entregues por uma amiga comum, a velha bibliotecária Dona Fátima, que vira de tudo em suas décadas de serviço e murmurava: o amor é como o vinho do Douro, envelhece bem se guardado com paciência. Um bilhete de Mariana, encontro-te no nosso banco do jardim. À meia-noite. Leva o coração inteiro. Inês foi, o manto da noite cobrindo-a como um chale de viúva. Lá, sob as laranjeiras que derramavam pétalas como confetes de um carnaval melancólico, elas se encontraram. Eu não caso, Inês, jurou Mariana, os braços ao redor do pescoço da amada. Fugimos amanhã. Para Évora, onde o Alentejo nos acolhe com seus campos abertos. O beijo foi um pacto terno e feroz, com o perfume das flores misturando-se ao sal das lágrimas. Mas o destino, caprichoso como o clima algarvio, traiu-as novamente. João, farejando a traição como um cão de caça nos pinhais de Monchique, seguiu Mariana naquela noite. Escondido nas sombras do jardim, ele viu o abraço, ouviu as promessas, e o ciúme consumiu como fogo em palha seca. No dia seguinte, durante a missa na sede Faro, com seus arcos romanos e o cheiro de incenso que evocava séculos de penitência, ele sussurrou o segredo ao padre, um homem idoso de batina poída que franzia a testa sob a cruz de prata. Padre, elas pecam contra a natureza. Salvai-as. O sermão que se seguiu foi uma flecha envenenada. O amor verdadeiro vem de Deus, não das paixões carnais que levam à danação. Os olhares se voltaram para Mariana na pio da família e Inês, sentada no fundo com o capuz puxado, sentiu o peso de séculos de tradição católica esmagá-la. A reação foi imediata e impiedosa. A família Costa rompeu o noivado em escândalo público, banindo Mariana para um convento em Loulé, onde freiras de hábito negra purificariam com orações e trabalhos manuais. Vais aprender o caminho reto, decretou o pai, os olhos duros como cortiça. Inês, por sua vez, foi confrontada pelos pescadores da comunidade. Vai-te embora, rapariga. Não queremos o teu tipo aqui a manchar as redes sagradas. Sozinha na praia deserta de Ilha de Faro, com as dunas sussurrando como fantasmas, Inês contemplou o mar, pensando em saltar para as ondas que tanto amava. Mas um verso de Sofia ecoou em sua mente: o mar não tem fim, nem o amor que nele se perde. A separação foi um abismo mais profundo que as grutas de Benagil, onde a luz mal penetra.
Mariana, trancada no convento de Nossa Senhora da Piedade em Loulé, um edifício de pedra marlada com claustros sombreados e o eco constante de salmos cantados em latim, passava os dias bordando altares e rezando novenas pela salvação de sua alma perdida. As freiras, mulheres de rostos enrugados como figos secos pelo sol alentejano, viam nela uma ovelha desgarrada e a Madre Superiora, com voz grave como o cimo da torre, pregava: o amor de Deus é puro, sem as sombras do mundo. Mas à noite, sozinha na cela espartana com sua cama de palha e o crucifixo de madeira acima, Mariana chorava por Inês, traçando no ar os contornos do rosto amado, o cheiro de sal e laranjas que impregnava sua memória. Inês, expulsa de Olhão, encontrara refúgio improvável em Faro, uma pensão modesta na rua Mozinho Albuquerque, gerida por tia Rosa, uma viúva sem filhos que colecionava postais de Fátima e contava histórias de amores contrariados na juventude. O coração não obedece a leis humanas, miúda, dissera ela, entregando a chave do quarto com um olhar cúmplice. Inês trabalhava de dia como guia turística nas ruínas romanas de Milreu, contando aos visitantes ingleses e alemães sobre os banhos mosaicos e os deuses pagãos que outrora dançavam livres. Aqui, o passado sussurra liberdades antigas, dizia ela, mas por dentro, o presente sufocava. À noite, vagava pela cidade velha, pelas tavernas onde fadistas de cabelos grisalhos cantavam estranha forma de vida e o lamento de Amália fazia soluçar em copos de ginginha. A traição de João pesava como uma âncora enferrujada. Ele, agora o herói da narrativa familiar, pavoneava-se pelas ruas de Tavira, contando a versão editada: eu salvei a família de um escândalo maior. Mas o remorso roía. Numa noite de insonia, ele escreveu uma carta anônima para Inês, entregue por um rapaz de correio: perdoa-me. O medo me cegou. O amor dela é teu, não meu orgulho. Inês queimou a carta na praia, as chamas dançando como espíritos, mas as palavras ficaram, uma semente de dúvida em seu ódio. Enquanto isso, a pressão social de Faro se intensificava como uma maré cheia. As fofoqueiras da feira semanal, com seus cestos de tomates maduros e peixes reluzentes, teciam narrativas, a Oliveira, coitada, influenciada por livros estrangeiros. E a Costa, que pena, arrastada para o abismo. A universidade, outrora refúgio, tornara-se campo minado, colegas que antes sorriam agora desviavam o olhar, e um professor conservador de história medieval a repreendeu em sala: o amor, senhorita Oliveira, constrói impérios, não os destrói com caprichos modernos. Inês respondia com silêncio, mas por dentro, fervia como o caldeirão de uma cataplana em fogo alto. Mariana, no convento, traçava planos de fuga. Uma freira mais jovem, irmã Clara, uma rapariga de Évora com olhos bondosos e um passado de noivado rompido por amor impossível, tornara-se confidente. Eu sei o que é amar contra o mundo, sussurrara Clara uma tarde, enquanto colhiam ervas no horto. Foge quando a lua cheia iluminar o claustro. Eu cubro-te. Inspirada pelas histórias de Clara sobre as moras encantadas que vagavam pelas serras algarvias, Mariana sonhava com uma vida além das grades, talvez em Lisboa, onde a ponte 25 de Abril simbolizava liberdades novas, ou no Porto, com suas caves de vinho que guardavam segredos como delas. O reencontro veio em maio, sob o manto das flores de jasmim que perfumavam Loulé como um perfume antigo. Inês, guiada por um bilhete escondido em um livro de poesia enviado por Clara, vem à feira de São Brás, no dia de Corpus Christi. O santo protege os amantes, viajou de autocarro pelas estradas sinuosas do Barlavento. A feira, com seus tendões de cortiça trançada e bailes de viola ou campaniça, era um caos alegre de cores e sons. Inês esgueirou-se entre as barracas de figos secos e queijos de serpa, o coração batendo como o tambor de uma romaria. E lá, atrás de uma tenda de bordados, encontrou Mariana, magra, os olhos fundos de noites insones, mas o sorriso iluminando como o sol sobre a praia da Rocha. Elas correram para os braços uma da outra, o abraço apertado como o nó de um marinheiro em tormenta.
Eu pensei que te perdera para sempre, murmurou Inês, as lágrimas molhando o ombro de Mariana. Nunca. O amor é como a Ria Formosa, canais escondidos que sempre encontram o mar. Sentaram-se num banco de pedra na ermida de São Brás, o santo protetor da garganta que, ironicamente, guardava segredos. Ali, sob o olhar de santos pintados em afrescos desbotados, juraram lealdade eterna. Vamos para o norte, propôs Mariana. Lá, em Coimbra, as velhas universidades nos acolhem como mães sábias. Mas o plano era frágil como uma rede rasgada. João, ainda rondando como um fantasma, seguia pistas. O CAO Trau irrompeu como uma tempestade de verão no Algarve, repentina e devastadora, rasgando o céu sereno com raios que iluminavam os pecados escondidos. Era o dia de Santo António, 13 de junho de 2025, e Faro pulsava com a festa dos namorados, ruas enfeitadas com manjerico e cantos de maios, casais trocando alfinetes perfumados como promessas de eternidade. Inês e Mariana, disfarçadas em multidões de sardinhadas e bailes populares, haviam marcado a fuga para aquela noite, um autocarro noturno para Lisboa, bilhetes comprados com o salário escasso de Inês e as joias escondidas de Mariana. Mas João, consumido por uma mistura de ciúme e culpa que o transformava em vilão de uma novela alentejana, armara uma emboscada. Ele, com a bênção tácita do padre da paróquia, que via na redenção de Mariana uma vitória para a fé, esperava nas sombras da estação de Faro os olhos vermelhos do uísque de medronho. Quando as amantes surgiram, de mãos dadas sob o pretexto de amigas na festa, ele saltou como um touro enfurecido na arena de São João de Vila do Conde. Puta! Traidora! Gritou ele, a voz cortando o ar como uma navalha de barbear. A multidão parou, os copos de vinho caíram na calçada empedrada e os olhares se voltaram, não com compaixão, mas com o julgamento antigo de uma terra onde o escândalo é pão diário para as línguas afiadas. Mariana congelou, o manjerico na mão murchando como seu sonho. Inês, instintivamente, colocou-se à frente, os punhos cerrados como as conchas que coletava na infância. Deixa-nos em paz, João. O teu orgulho não nos prende mais. Mas ele avançou, o rosto contorcido em fúria, e o empurrão que deu a Inês a fez cair contra uma barraca de Santos de Louça, estilhaçando imagens de São Brás em cacos que simbolizavam sua própria fé despedaçada. Mariana gritou, correndo para ajudar, mas o pai dela, alertado por um telefonema anónimo, talvez da irmã arrependida, surgiu com 2 primos robustos, como uma patrulha de pescadores em rede de cerco. Levem-na para casa, ordenou o pai, agarrando o braço de Mariana com força de ferro. Isto acaba agora. A briga que se seguiu foi caótica. Inês lutou como uma leoa das serras de Monchique, arranhando e gritando versos de revolta, liberdade, ó povo, que atendes em vão. De Almeida Garrett quando em sua mente. Mas os homens eram muitos, e a multidão, em vez de intervir, formou um círculo de voyeurs, murmurando orações e julgamentos. Um soco acertou o estômago de Inês, tirando-lhe o fôlego como o vento que varre as dunas, e ela caiu, o sangue misturando-se ao vinho derramado no chão. Enquanto Mariana era arrastada para um carro, soluçando Inês. Não me largues. João se inclinou sobre a caída, o rosto agora pálido de remorso. Eu só queria que ela fosse feliz. Mas tu a levaste para o inferno. Inês, ofegante, cuspiu sangue e olhou nos olhos. O inferno é o teu medo, não o nosso amor. A polícia chegou, alertada por um transeunte compassivo, um velho fadista que vira demais na vida, e dispersou a multidão, mas o dano estava feito. As manchetes locais no dia seguinte, no Diário do Algarve, sussurravam: escândalo na festa de Santo António, amor proibido abala famílias tradicionais. Mariana foi levada de volta ao convento, agora sob vigilância redobrada, as freiras trancando as portas como em tempo de peste. Irmã Clara, arriscando tudo, contrabandeou uma mensagem: aguenta, mana. O amor vence as grades, como Cristo venceu a morte. Mas Mariana, de joelhos no oratório frio,
questionava a fé que outrora ancorara. Porque Deus permite isto, chorava ela, o rosário escorregando entre os dedos. Sonhos a visitavam, Inês na praia, estendendo a mão, mas sempre o mar as separava, ondas de julgamento engolindo-as. Inês, com costelas machucadas e o espírito ferido, recusou o hospital, preferindo a pensão de tia Rosa, onde ervas caseiras e chás de camomila alentejana curavam o corpo. Mas a alma? Ela vagava pelas praias ao amanhecer, coletando conchas quebradas como fragmentos de seu coração, recitando poemas de Eugênio de Andrade sobre amores que florescem na adversidade. Tia Rosa, com sua sabedoria de viúva, sentava-se ao lado. Em Portugal, o amor sempre foi assim, fado e luta. Lembra-te de Inês de Castro, que amou contra reis e venceu na memória. Essas palavras acendiam uma faísca, proteção mútua não só para si, mas para outras como elas, escondidas nas sombras das tradições. A dor se instalou como uma névoa persistente sobre a Ria Formosa, aquela bruma matinal que esconde flamingos e segredos, tornando o mundo etéreo e inalcançável. Inês, com o corpo ainda doendo das contusões da briga, transformou o sofrimento em combustível. Ela começou a escrever não diários privados, mas cartas abertas, inspiradas nas epístolas de São Paulo que lera na infância, mas reescritas com o tinte do amor lésbico. Cara Faro, endereçava ela uma coluna imaginária no jornal local, descrevendo o peso da tradição como redes que sufocam peixes livres. Tia Rosa, com contatos em uma pequena editora de Lagos, ajudou a publicar anonimamente Uma Voz da Sombra, Amor em Tempos de Julgamento. As palavras se espalharam como sementes de papoilas nos campos alentejanos, tocando corações silenciosos, mulheres que, em tavernas escondidas, sussurravam é sobre nós. Mariana, no convento, recebia cópias contrabandeadas por irmã Clara, que as lia em voz baixa nas horas de recreio. Vês? Ela luta por ti, dizia Clara, os olhos brilhando com lágrimas. Essas leituras reacendiam a chama mariana. Ela começou a bordar não altares santos, mas lenços com símbolos pagãos, conchas entrelaçadas como amantes, flores de laranjeira entrelaçadas em infinito. Uma freira mais velha, a irmã Beatriz, descobriu os bordados e, em vez de punir, confidenciou seu próprio segredo. Eu amei uma noviça há 50 anos. O convento nos salvou, mas o amor nos salvou mais. Juntas, tramaram a fuga final, durante a procissão de Corpus Christi em Loulé, quando as ruas se enchiam de tapetes de flores e o povo se distraía com hinos, Mariana escaparia pelo portão dos fundos, rumo a Faro. Enquanto isso, João enfrentava sua própria tormenta interna. O remorso corroía como sal em feridas abertas. Ele visitava a igreja diariamente, ajoelhando-se perante a imagem de Santo António, padroeiro dos perdidos, pedindo perdão. Uma noite, embriagado por medronha em uma taberna de Alto, confessou a um estranho, um turista de Lisboa que se revelou ativista LGBTQ+, em férias: eu traí o amor dela por medo do meu nome. O homem, com sotaque lisboeta afiado, o confrontou: a redenção não é rezar, é reparar. Inspirado, João escreveu uma carta ao pai de Mariana: deixai-a ir. O amor dela não é pecado, é graça. A carta foi rasgada, mas plantou dúvida na família Costa, rachando o muro de tradição como uma fissura em azulejo antigo. Inês, sentindo a maré virar, organizou uma pequena rede de apoio. Contatou ex-colegas da universidade, uma socióloga de Portimão que estudava identidades que era em Portugal rural e um poeta de Silves que cantava fados modernos sobre amores não normativos. Juntos, planejaram um resgate, tia Rosa com um carro velho, pronto para levar Mariana para um esconderijo em uma quinta alentejana, onde vinhas antigas guardariam seu segredo. É proteção mútua, dizia Inês, e quando o lema que agora tatuara no coração. Não só sobrevivemos, florescemos juntas. O dia da fuga amanheceu com o céu limpo sobre Loulé, o ar cheirando a alecrim e a flores pisadas nas ruas. A procissão serpenteava como um rio de velas e estandartes,
o bispo entoando bênçãos em latim que pareciam maldições para Mariana. Ela, vestida em hábito simples, esperou um momento. Quando o santo passou pelo claustro, irmã Clara distraiu as irmãs com um cântico improvisado e Mariana escorregou pelo portão, o coração galopando como um cavalo selvagem nas planícies de Évora. Correu pelas ruelas, o hábito rasgando-se em espinhos de figueira, até alcançar a estrada onde tia Rosa esperava, o motor ronronando como um gato satisfeito. Em Faro, Inês aguardava na pensão, as mãos trêmulas sobre uma xícara de chá de ervas. Quando o carro parou e Mariana desceu, desgrenhada, mas os olhos verdes brilhando como o mar ao meio-dia, o mundo parou. Elas se abraçaram na soleira, o sol filtrando pelas persianas como uma bênção dourada. Chegaste, sussurrou Inês, beijando a testa suada. Sempre chega ao teu porto. O amor, testado como o ouro no fogo das fornalhas alentejanas, emergiu purificado e resiliente. Inês e Mariana, agora livres mas marcadas pelas cicatrizes da perseguição, decidiram não fugir para o norte, mas ficar e transformar Faro em seu lar conquistado. Com a ajuda de tia Rosa e irmã Clara, que, aposentada do convento, juntou-se a elas como uma tia excêntrica, abriram a livraria Café Sonhada, Saudade e Mar, na praça do município, um espaço de paredes caiadas constantes de livros portugueses e mesas de azulejos onde se servia café de ouvidos com pastéis de Belém. O nome evocava a essência lusa, saudade pelo que foi perdido, mar pela esperança infinita. A abertura foi um ato de coragem pública. Convidaram a comunidade inteira, pescadores de Olhão, comerciantes de cortiça, até o padre da Sé, que, tocado pelas cartas de Inês, veio com um sermão discreto sobre amores que Deus tece em mistério. João apareceu, sóbrio e humilde, trazendo uma garrafa de vinho de lagoa como paz. Eu errei. Permiti-me proteger-vos agora. Ele se tornou um aliado silencioso, usando sua influência familiar para calar as línguas fofoqueiras. A família Costa, rachada pela ausência de Mariana, começou a derreter. A mãe visitou o café uma tarde chuvosa, o rosário ainda nos dedos, mas os olhos suavizados. Filha, o teu amor é como o de Maria e João, puro no Evangelho. Aos poucos, o pai seguiu, murmurando desculpas entre goles de café. A vida se assentou em ritmos gentis, como as ondas da ria. De manhã, Inês guiava tours culturais, agora incluindo histórias de mulheres portuguesas esquecidas, como as rainhas mouras de Silves ou as poetas do século XIX que amaram em segredo. Mariana escrevia seu primeiro romance, Ondas Escondidas, uma narrativa de amizade que vira amor em Faro, entrelaçando fado, mar e redenção. Elas liam trechos à noite, deitadas na cama da pensão que agora era lar, as mãos entrelaçadas como raízes de alfarrobeira. A proteção mútua se estendia além delas. O café tornou-se refúgio para outras almas, uma jovem de quarteira saindo do armário, um casal idoso de Lagos que, após décadas de silêncio, compartilhava sua história. Realizavam noites de poesia com fadistas locais, cantando ai, esta ideia de Marisa, transformando dor em catarse. No Natal de 2025, como da data atual, o café se iluminou com filós de luzes e uma árvore enfeitada com conchas e livros, celebrando não só o nascimento de Cristo, mas o renascimento de amores marginalizados. Anos depois, casadas em uma cerimônia simples na praia de Faro, com o mar como testemunha e amigos como família escolhida, Inês e Mariana olhavam o horizonte. Nós vencemos, dizia Inês, a mão na de Mariana. Não contra o mundo, mas com ele. O amor português é assim, dramático, mas eterno. E o Atlântico, em sua sabedoria salgada, respondia com ondas suaves, carregando embora as antigas proibições para um mar de possibilidades.